Olá pessoal, Gustavo Machado. É isso aí, pessoal. A gente voltamos aqui porque tem esse vídeo que a gente quer reagir com o Gustavo. Ele explica muito bem sobre essa nova proposta de 5x2 no trabalho. Então, eu gosto muito de ouvir o Gustavo, porque o Gustavo sempre me demonstrou muita honestidade, muita seriedade. Eu acompanho já faz um tempinho já. Eu tenho total certeza que ele é uma pessoa honesta para debater sobre esse assunto. Então, bora lá? Do canal Orientação Marxista. Quem pensou que o canal ia passar batido em relação à discussão importantíssima a respeito do fim da escala de trabalho 6x1, 5x2, pensou errado, né? E nada melhor do que fazer, a partir aí de um dos maiores nomes e propagandistas da assim chamada direita brasileira, que aliás ficou caladinho a respeito do tema por um bom tempo, né? Afinal de contas, certamente boa parte dos seus eleitores viram com bons olhos essa possibilidade, não é isso? Uma redução da jornada de trabalho em um país que tem jornadas extenuantes, estafantes, com remunerações cada vez menores, cada vez mais instáveis e por aí vai. Então, com toda certeza, ele pensou duas vezes como abordar o tema. E nós vamos ver aqui a forma como foi abordado. Antes de comentar ponto a ponto, eu selecionei aqui alguns trechos. Na verdade, o All News já fez uma seleção da fala dele, que foi de uns 15 minutos, tá? Quem quiser ver os 15 minutos pode ver, mas eu vi o trecho completo e aqui tem os pontos centrais que eu gostaria de comentar. Eu queria só destacar que essa questão ela é fundamental, importantíssima. Não tem contradição maior na sociedade que a gente vive do que o fato de que o crescimento da produtividade do trabalho, que foi avassalador ao longo das décadas, do século, ou seja, nós produzimos muito mais em menos tempo, que deveria melhorar a nossa vida, que deveria fazer com que as pessoas poderiam trabalhar menos, ter acesso ainda assim a mais recursos, ter tempo livre, com trabalho suficiente para dedicar a questões que têm menor impacto ambiental, uma estrutura urbana que fosse a melhor possível, menos anárquica, confusa, centralizada. Além de acontecer isso, acontece o contrário. A produtividade se volta contra nós. Tanto que a gente está vendo agora o mundo passando por mais uma revolução tecnológica chamada de 4.0 e todo mundo fica com medo. Olha que loucura! A gente fica com medo que a nossa capacidade produtiva está melhorando. Por quê? Porque nessa sociedade a capacidade produtiva nossa, da enorme maioria da humanidade, é usada contra nós. É isso aí que o Gustavo tá falando, faz todo sentido. A gente tá produzindo mais e trabalhando mais ao mesmo tempo. Não, reduz a carga horária para encaixar todo mundo. Todo mundo merece uma oportunidade na vida aqui, merece trabalhar. Que loucura de mundo que a gente tá vivendo. Hoje em dia você tem que trabalhar mais para ganhar menos. Quer dizer, o trabalhador, né? O trabalhador, a gente tá trabalhando mais, muito mais. Reduz aí para 6 horas por dia. Eu sou a favor da carga horária de 6 horas por 5 dias na semana. Pega um perudinho ó, é minha ideia também, isso tem que ser debatido, né? Das 6 ao meio-dia um turno, do meio-dia às 6 outro turno. Seria bom, encaixaria como uma luva. Manhã eu ia, ou à tarde eu iria, depois eu fazeria minhas coisas, ia ler um livro, estudar, fazer uma musculação, cuidar das crianças, cuidar da família e tal. Seria uma... Claro que sem redução de salário também, né? Com salário que dá para sobreviver também, né? Mas a serviço do mercado, e sobretudo daqueles que são os únicos que vendem no mercado alguma coisa que não é nossa capacidade, que são os grandes proprietários, os grandes capitalistas, não é isso? Então, é fundamental essa questão. E eu vou deixar linkado aqui na descrição, inclusive, um vídeo que eu fiz tempos atrás, de um estudo que foi feito pelo ILAES, o instituto que eu trabalho sobre o Brasil, mostrando que se no Brasil todas as pessoas que estão disponíveis e em idade para trabalhar estivessem trabalhando, o que inclui quase 50 milhões de pessoas sem emprego e de 30 a 40 milhões a decorrer do ano de trabalho informal, que normalmente são atividades bem mais improdutivas. Então, se todos estivessem trabalhando com o mesmo grau de produtividade do trabalho formal brasileiro, nós poderíamos reduzir a jornada de trabalho no Brasil em 25% e ainda assim o PIB aumentaria quase 100%. Tá?
Então, vou trazer isso aqui para vocês podem ir lá e conferir o vídeo. Mas, então, sem delongas, vamos ver o que teve o nosso Nicolas Ferreira, depois de muita demora, né, de muita enrolação, a dizer a respeito desse tema que está pegando aí no Brasil com toda razão, e temos que reduzir a jornada de trabalho mesmo, temos que pôr fim na jornada 6x1 mesmo, né? E nesse sentido, procurar primeiro mostrar a irracionalidade da nossa sociedade e fazer com que a riqueza que nós produzimos estejamos ao nosso serviço, das nossas necessidades, das necessidades da sociedade e não de um grupinho de pessoas que controla o capital no mercado. Vamos lá. Propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. Isso aí, uma coisa não anula a outra, né? Vota contra. E antes de mais nada, eu não votei contra. Aqui nem vou perder muito meu tempo, né? O que ele faz é uma tática muito comum, né, nessa turma de direita no Brasil, que é, no lugar de tratar do conteúdo, você desqualifica o interlocutor. Se você já desqualificou o interlocutor, né, não que tenha nada que mereça desqualificação no que ele falou, mas a gente sabe que, em função de inúmeros preconceitos no Brasil, essas pautas que foram levantadas, elas, pelo menos para o público dele, têm forte oposição. Tá? Então, ele sabendo disso, ele está jogando para o seu público, como isso para esse público é uma desqualificação do interlocutor, então qualquer coisa que vier daí, você já pode tirar isso aí de cena. Esse, inclusive, é um dos segredos, tá? Uma das estratégias oratórias que o Olavo usava muito é colocar apelidos em todos os seus interlocutores, apelidos pejorativos, né? Assim, o Marçal agora levou isso à enésima potência, né? De tal forma que quando você olha para a figura, por desqualificada que ela seja, você já começa a rir pensando no apelido, não é assim? O Bananinha, e por aí vai. Isso aí que o Gustavo tá falando foi legal mesmo, chatava, tá? Bananinha. A escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo, de fato... Então veja como que ele está se posicionando, para poder, né, de maneira oportunista, dialogar com o seu público. Não, eu não estou contra, né? É porque a questão é mais complexa, eu tenho alguns adendos a colocar. Vamos ver os adendos do nosso Nicolas Ferreira. Um debate real, não simplesmente uma torcida. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade. Porque... Mas em base em quê? Como assim? Eu vou pagar? Eu tô pagando já, meu amigo. Eu não trabalho no governo, não. Você trabalha, sabe? Recebe aí 70, 80 mil. Teve uma coisa, acho que você recebeu quase 400 mil reais no mês. Como assim? Porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Meu amigo, vai destruir o sustento do pobre, como assim? Aumenta, ó, se não dá aumento de salário mínimo pro pobre, dá aumento, vai lá, afinal faz um projeto de lei para aumentar o salário do pobre. Simples assim. Então vamos lá, vamos começar a entender aqui, né? Segundo o Nicolas Ferreira, a redução da jornada de trabalho e a contratação de mais pessoas para poder suprir a demanda de trabalho atualmente existente no Brasil, quem vai pagar vai ser o pobre, né? Nem com inspiração do Espírito Santo dá para entender uma coisa dessa, mas vamos continuar aqui. Eu vou ser direto ao ponto com você hoje. No dia 21 de novembro, a gente vai abrir as inscrições para a nossa Black Infinite. Todas essas medidas irresponsáveis geram inflação. E inflação gera aumento de tudo. O brasileiro produz muito pouco. Então, primeiro aspecto, ele diz que gera inflação. Ô Nicolas, se isso é verdade, meu cara, então eu te desafio o seguinte. Acha aí pra gente uma correlação das reduções da jornada de trabalho ao longo da história, que é verdade, já tem muito tempo que elas não acontecem, com as grandes escaladas de inflação que nós tivemos. Eu digo porque a jornada de trabalho no Brasil, em grande parte do mundo, já foi de 16 horas, já foi de 14 horas. Para você ter uma ideia, uma das primeiras legislações que teve a respeito foi lá no início do século XIX na Inglaterra, quando se passou para 12 horas para trabalho de aprendizes, que normalmente eram crianças. Ou seja, a primeira regra que estabelece de maneira clara a jornada de trabalho era 12 horas para criança. Tá? Depois passou para 10 e ao longo do século XX, principalmente meados do século XX, que foi estabelecida em boa parte do mundo essa jornada de 8 horas de trabalho.
Se eu não me engano, acho que o primeiro país a botar essa jornada foi o Uruguai. Nós conhecemos 5 ou 6 dias por semana, 5,5, dando jornadas de 44, 48 horas. Então, em cada uma dessas mudanças, deveria ter tido uma escalada da inflação. Me mostra aí que isso aconteceu. Porque, Nicolas, o que gera inflação, meu amigo, é o fato de que o fluxo monetário na sociedade, ele cresce muito mais do que a produção de riqueza efetiva, tá? Então eu te pergunto, se você tiver mais pessoas empregadas com poder de compra, você não vai ter que elevar a produção para atender agora essa nova demanda, né? Já que os liberais gostam tanto dessa palavra, demanda. Você não vai ter que elevar a produção, já que agora você vai precisar de 10, 15, 20 milhões a mais de trabalhadores que agora vão ter renda para poder comprar. Os caras esquecem que a produção num polo tem um consumo no outro. E um dos grandes problemas do capitalismo é que ele estimula a produção pela produção, mas para estimular a produção pela produção com lucro máximo, eles minam a capacidade de consumo da enorme maioria da sociedade. Desemprega todo mundo. Aí como é que a pessoa vai comprar? Meu Deus do céu. Por meio de emprego e salário com que eles vão comprar esses produtos. Tá? Então, veja bem, gera inflação um problema que você não trata, que é o fato de que o Brasil está se desindustrializando de maneira cabal, né? Pega o que era o setor eletroeletrônico no Brasil há 25 anos atrás e o que é hoje. Setores de alto valor agregado praticamente desapareceu. Produzimos pouquíssimas coisas de tecnologia de ponta, exportamos commodities de baixo valor agregado, que gera pouco emprego, na média com salários baixos, principalmente na mineração e no agronegócio. Então isso faz com que o fluxo de riqueza produzida aqui no Brasil caia historicamente. E quando o fluxo monetário se mantém, você tem inflação. Ou cresce, você tem inflação. Aí eles tentam minimizar com a taxa de juros. Então você acha mesmo que o centro desse problema é a quantidade de emprego que tem? Então você está ferrado, então. Né? Ou o salário dos trabalhadores. Então elevar o emprego gera inflação. Mas tem sim a possibilidade de gerar inflação, tá? Com o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho. Que é o quê? Os capitalistas empresários, para poder manter a mesma taxa de lucratividade, então quando cresce a massa salarial, e no caso da remuneração da jornada, cresce a massa salarial não necessariamente porque os salários aumentam, mas porque você vai ter que contratar mais pessoas, não é assim? Você tinha lá um grupo de 2.000 trabalhadores trabalhando numa jornada 6x1, 8 horas por dia. Se isso passar para 4x3, por exemplo, 8 horas por dia, com um teto de 36 horas aí com hora extra, você vai ter que contratar mais trabalhadores. Então, os capitalistas, se isso se generaliza, para poder manter a taxa de lucro anterior, eles podem querer fazer o quê? Aumentar o preço dos produtos para fazer com que isso o salário de todo mundo fique mais baixo, porque se o salário mantém e o preço do produto cresce, né, você vai ter que pagar mais caro por tudo que você compra e manter a mesma remuneração. Então eles vão batalhar, isso pode acontecer sim, por arrochar os salários para compensar a redução da jornada de trabalho. E aí, meus amigos, vem o que é inescapável no capitalismo. Nós só conquistamos as coisas por organização e luta, então nós vamos ter... Isso que o Gustavo falou é verdade, só com organização e muita luta. Não tem outro jeito. Agora, tem muita... Esses caras são tudo do contra. O Nicolas é tudo do contra. Tudo contra. Que lutar para que não haja perda da remuneração. Vamos ter que colocar dentro desse projeto de lei, além do fim da escala 6x1, mecanismos que garantem que não haja deterioração salarial com essa transformação. E nesse sentido vai melhorar a condição dos trabalhadores, vai melhorar o emprego, vai reduzir a taxa de lucro do capitalista. Mas veja, não reduz nem a lucratividade total, porque ao mesmo tempo vai ter mais pessoas com renda para poder comprar e eles vão poder expandir os seus negócios. Né? Então, tem essa possibilidade colocada na mesa também. Mas eles vão tentar arrochar o salário sempre, mesmo expandindo a produção. Então essa possibilidade da inflação, ela existe, mas não decorre diretamente do fato de que a jornada reduziu. Mas decorre diretamente, isso sim, do fato de que o capitalista tenta aumentar os lucros sobre o seu lucro, arrochando os salários em todo e qualquer contexto, mesmo sem escala 6x1. Tá bom? E é muito acentuado pelo contexto do Brasil, onde a produção de riqueza cai ano após ano, porque o país está se desindustrializando, porque não há projeto de desenvolvimento nacional e mesmo os capitalistas brasileiros estão se lixando para isso, porque ganham muito com
agricultura, com mineração, com petróleo, mercado financeiro, se apropriando das empresas públicas que se transformam em privada, que abrem o seu capital e por aí vai. Então você tem razão, o problema é bastante complexo. Agora, o que é absolutamente simplificador é achar que de uma mera redução da jornada de trabalho decorre inflação. Me mostre isso aí historicamente, já que teve várias reduções da jornada de trabalho até meados do século passado, porque já temos 80 anos que nem isso está acontecendo, mesmo que a produtividade do trabalho aumente pra caramba, tá bom? Explica de bem, né, que é o Gustavo manda bem sobre o assunto, ele entende bem. Tem que explicar, aqui, agora é metade, esses caras aí, é só metade. Vamos continuar. E olha, o brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Como é que é o negócio? UOL? Jornal de banqueiro? Quem que é esse Vladimir Cotia? Que balela que é essa aí? Isso é balela, sabe? Eles querem diminuir nós brasileiros, sabe? Não aceitamos esse tipo de blasfêmia contra nós trabalhadores, sabe? Contra o nosso povo brasileiro. Esse cara é um canalha de botar uma reportagem dessa aí e Globo lixo, UOL lixo, isso são tudo contra o povo brasileiro. Lixos. Esses jornais, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, UOL, tudo lixo. Lixo, tem que ir pra lata do lixo. E por quê? Será que é porque o brasileiro é preguiçoso, ele não trabalha? Claro que não, você sabe disso, você trabalha pra caramba. Um dos motivos é que o brasileiro demora 1, 2... Então vamos lá. Por isso que isso aqui é uma intervenção enviesada. Ele pegou um artigo aí escolhido a dedo, eu fui atrás desse artigo, não conhecia até então, até ver o vídeo dele, né, de um professor aí que estaria mostrando que a produtividade brasileira era 4 vezes menor do que a americana e até cerca de 5 vezes menor do que de vários países europeus. Então, o que um brasileiro faz em 1 hora, o americano faz em 15 minutos. Eu vou dizer aqui para vocês, esse artigo é uma picaretagem completa. Sabe por quê? Porque eles desconsideram completamente o valor da moeda nesse artigo. Inclusive, se vocês olharem a diferença de produtividade, ela é muito parecida com a diferença de câmbio entre dólar e real, entre euro e real. O que acontece é o seguinte, tá? Para o Brasil conseguir comprar as coisas de fora, pagas em dólar normalmente, ou muitas vezes em euro, mas principalmente dólar, ele tem que vender para fora mais ou menos na mesma proporção. E o Brasil faz isso vendendo minério, produtos agrícolas e petróleo, principalmente. Sobretudo minérios e produtos agrícolas. E vende em dólar. E com isso ele compra tudo que ele não produz, que é uma pancada de coisa. Máquinas, equipamentos, produtos de tecnologia de ponta e etc. Afora essa operação, que no Brasil tem se mantido mais ou menos equilibrada, porque se produz o máximo de minério que consegue, devasta todas as terras e produz o máximo de agricultura possível para poder compensar essa balança aí, o máximo de soja, por exemplo. Fora isso, as circulações dentro do mercado interno, em termos monetários, elas não têm que corresponder ao país lá fora. Então vocês já devem ter visto muito brasileiro falando que trabalhar nos Estados Unidos é bom que ganhe dólar, só que lá a gente paga em dólar também. Ou seja, quando faz a conversão por real, você pode ganhar 4, 5 vezes mais, mas quando você gasta lá, você também vai gastar 4, 5 vezes mais. Então o que acontece? Essa produtividade que foi feita, nesse artigo que ele está usando, foi feita de forma completamente equivocada, né? Que é considerando o valor monetário produzido na média pelo trabalhador brasileiro nos setores e não a quantidade de coisas de uma dada qualidade que ele faz no período de tempo. Não, porque se for bater desse jeito assim, os Estados Unidos e a Europa, o Canadá, sempre vai estar na frente. O cara pode trabalhar, o cara vai ter que trabalhar, cada um dia trabalhar no Brasil, cada um dia desse pessoal trabalhando porque recebe em dólar. A gente vai ter que trabalhar o mês inteiro, né? Aí não bate mesmo, não. Então eu já fiz o cálculo aqui, por exemplo, em montadoras de automóveis dos Estados Unidos e do Brasil. Considerando carros com o mesmo padrão de qualidade, tá? Quantos trabalhadores fazem uma quantidade X de carro no período de tempo? E a produtividade aqui no Brasil deu levemente superior já em situações que eu analisei. Já fiz em setor siderúrgico também, onde a produtividade aqui no Brasil é parecida com a dos Estados Unidos, bem inferior à da China, onde você tem megas siderúrgicas bem recentes, com tecnologia nova, tá? E lá sim, produção de aço lá na China, bem mais produtiva. Dos Estados Unidos em relação ao Brasil, parecida. Então esse cálculo de produtividade que ele está usando aí,
é uma metodologia completamente equivocada. A diferença de produtividade aí é muito mais na variação cambial, já que muitos produtos são produzidos e consumidos aqui dentro do Brasil mesmo e, portanto, não competem diretamente, por exemplo, com os Estados Unidos. E quando esses produtos vão de um país por outro, estão sujeitos a taxas alfandegárias. Então, essa produtividade que ele apresentou, esse artigo, está completamente equivocada. O curioso é que ele escolheu a dedo, porque se ele pesquisasse mais, ele iria achar muito material aí falando de produtividade no trabalho no Brasil e nenhum daria essa correlação maluca desse artigo que ele escolheu a dedo para tentar justificar o argumento dele. Vamos, bola para frente. 2, 3 horas para chegar no seu serviço e mais 2, 3 horas para poder voltar. É claro que vai perder a produtividade dessa forma. Você praticamente perde seu tempo inteiro somente em trânsito. Mas e daí? Como assim? A falta de qualificação do cidadão não conta? A falta do avanço tecnológico, que a elite econômica entreguiça não conta? Só que esse tipo de coisa... Qual que é a correlação, Nicolas? Não entendi, porque... Exatamente, qual que é a relação? Que eu quero entender esse... O que tem a ver? A produtividade do trabalho, que eu saiba, é contada no momento em que a pessoa está trabalhando, não quando ela está em trânsito para o trabalho, né? Eu não sei se você está querendo fazer a proposta de colocar dentro da jornada de trabalho o tempo de translado. Se for isso, eu estou até favorável, Nicolas. Podemos se juntar nessa aí. Então, se a pessoa gasta 3 horas para chegar no trabalho, ela vai ter que trabalhar 5. Concordo também. Também tô nessa também. Tô apoiando o Nicolas se for nessa proposta aí. Tá? Se ela gasta 4 horas para chegar no trabalho, na legislação atual, ela vai ter que trabalhar 4, né? E pior, gente, a produtividade do trabalho, na grande maioria dos ramos, sobretudo os industriais, que são motores das economias, ela é dada pelas máquinas e equipamentos, pelo enorme grau de automatização que tem. Então, sim, esse tempo de translado aí ferra a vida e a qualidade de vida do trabalhador, mas por que alteraria a produtividade do trabalho quando o trabalhador está trabalhando e produzindo? Já que ela não conta na jornada de trabalho, infelizmente. Acaba passando batido. Porque a gente está tão acostumado com um transporte público de merda desse, que, enfim, ficou normal. Criminalidade atrapalha também a produtividade do brasileiro. Porque, afinal de contas, ele está lá parado no ponto de ônibus e vê um bandido e rouba o celular dele, que ele dividiu em 12. O que tem a ver o celular ser roubado com produtividade? Em 30 vezes. Se ele passa mal... Deixa eu ver se eu entendi, então. O trabalhador está lá trabalhando, sei lá, na fábrica da LG, produzindo celular. Que a LG, que aliás, fechou as unidades dela que atuavam no Oeste Paulista, tá? E aí, se o celular dele foi roubado lá no ponto de ônibus, ele vai produzir menos celulares quando ele estiver na fábrica da LG? Traduz para o português para mim, por favor. Você já pensou em trabalhar como closer de tecnologia? Calma, você nunca ouviu falar sobre essa profissão, estou... Né? Que isso ferra a vida do trabalhador aqui no... Sem dúvida, que agora ele vai ter que comprar outro celular, nem terminou de pagar o anterior, como acontece a rodo, e mina ainda mais a capacidade, a qualidade de vida dele a partir dos minguados salários que ele tem. Mas em que sentido isso altera a produtividade dentro do local de produção? Produza ele o que for, né? O professor, a professora está lá pegando o ônibus para ir dar aula, tem um celular roubado, e aí a produtividade de trabalho dele dentro do local de trabalho vai mudar o número de alunos por professores, a quantidade de material, de recurso a qual ele tem acesso. A pessoa está trabalhando na agricultura, o celular dela foi roubado no ponto de ônibus, e aí vai acontecer o quê? Quando ele for arar a terra, operar as máquinas de colheita, ele vai colher menos? Boa, é isso mesmo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual que é a ligação uma coisa com a outra? Explique, por favor, que isso vai ferrar a vida do trabalhador, não tenho a menor dúvida. Agora, em que isso altera a produtividade? Lascou. O cara fica lá 8, 12, 2 dias parado para poder ter uma consulta. Quando chove, a rua da sua cidade fica... Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está a favor de um SUS, de um sistema único de saúde, universal, de qualidade, que vai precisar de gastos públicos? E ainda assim, outra vez mais, né? O trabalhador não vai trabalhar, outro ocupa o seu lugar, né? Por questões de saúde. O trabalhador perde a capacidade de trabalhar, outro ocupa o seu lugar. Por que isso altera a produtividade do trabalho de quem está no local de trabalho?
ferra a vida do trabalhador. Não tem a menor dúvida disso. Fica dessa forma, uma porcaria. É uma linha de asfalto. Claro que isso também atrapalha a produtividade. Se você tem um carro, você vai ter gastos com ele, porque não tem carro que sobreviva a isso aqui. E gradativamente dessa forma, durante o seu dia você não percebe, mas o Estado ele tá te ferrando. Então O cara que vive da mamata do Estado tá ferrando. Olha que maluquice. Ele estava discutindo produtividade do trabalho. Qual o exemplo que ele deu dessas coisas que alteram o quanto o trabalhador produz no local de trabalho? Nenhum. Ele usou o termo assim, produtividade genericamente, acho que aplicado assim, a produtividade da nossa vida, né? E aí ele remeteu a uma série de problemas que existem, que têm que ser atacados, mas que nenhum deles remete diretamente à produtividade do trabalho, nenhum. E aí você dá a demonstração fazendo a afirmação. É claro que altera, é claro que altera, é claro que altera. Né? E é isso que acontece mesmo, Nicolas. Olha só, vamos fazer o resumo da ópera. O trabalhador vai para o local de trabalho, tem um trabalho intenso, regido por processos, por mecanismos, por máquinas automatizados, plano de metas, né? Se é um trabalho, entre aspas, mais intelectual, planos de metas delimitados, X resultado por dia. Se é um trabalho industrial, aí a máquina rege o trabalho mesmo, agrícola, e etc. Trabalha pra caralho e não fosse o bastante, ele ainda recebe mal, tem uma jornada extensa, sai do local de trabalho, pega um trânsito longo, ruas esburacadas, se adoece, a saúde é uma bosta. Né? E aí o que você está propondo exatamente? Né? O que você está propondo? Primeiro, são dois problemas que ambos se intensificam para ferrar a nossa vida, mas ambos você não mostrou a correlação deles com a produtividade do trabalho em momento algum. eu concordo, o debate é muito mais do que simplesmente direita e esquerda. É sobre um Estado preguiçoso, grande, que te suga e não te entrega nada. E o resto... Então, deixa eu ver se eu entendi sua questão. Segundo você, baseado naquele artigo picareta que você mostrou e que mede a produtividade do trabalho, que no fundo ele está medindo o câmbio dos produtos que circulam internamente ao país, então o problema, veja o argumento, você não tem que ser contra a jornada 6x1, embora ele não afirme categoricamente, porque o trabalho no Brasil é muito improdutivo. E ele não demonstra nenhum exemplo por que o trabalho é improdutivo. Ele mostra um monte de outras coisas fora do local de trabalho que ferram a vida do trabalhador. Então o SUS, que precisaria de investimentos públicos para ter, né, um SUS de qualidade, as ruas precisariam de investimentos públicos para ter ruas de qualidade, não é isso? E por aí ele mostra um monte de coisa, criminalidade, etc. E o problema é o quê? É porque o Estado é grande. Entenda quem puder. E quem vai fazer a rua? Quem vai cuidar das pessoas? Meu Deus do céu. Quem que vai proteger as pessoas? Né? É só o Estado organizado que dá competência para isso. Não com pessoas que nem o Nicolas Ferreira. Lá, que ele só faz algazarra lá dentro. Só essas metades dele aí, ó. Entenda quem puder. Nem com inspiração do Espírito Santo eu consigo entender uma coisa dessa. Uma confusão dessa. Tá? E sim, o Estado é grande, mas não é para pavimentar a rua, não é para segurança pública, não é para saúde, não é para nada disso. É para pagar juros para esses mesmos capitalistas que não querem investir o seu capital no Brasil, aumentar a produção, evitar a inflação, dar mais emprego, mas vai ganhar renda do Estado. É para capitalistas que não querem investir em nenhum setor de tecnologia de ponta, porque é muito arriscado concorrer com os países do exterior que estão lá na frente, então eu vou me apossar dos setores públicos que já existem por meio da privatização. Então, sim, o Estado é grande para atender esse grupo de empresários, e aí, sobretudo os bilionários, os grandes empresários inteiros. Então, para isso ele é grande realmente. Mas a conexão entre as coisas que você mostrou, eu não consigo traçar. Eu realmente não tenho inteligência para fazer essa conexão, não, Nicolas. Você deve estar num nível muito alto. responsável por executar tudo isso é o poder executivo. E o que dá para fazer? Não é só o poder executivo, não. O legislativo também. O responsável por executar tudo isso é o poder, né? E o que dá para fazer é o que, Nicolas? Vamos ver. É possível, por exemplo, mudar o modelo de contratação, de pagamento por hora, de 20, de 30, de 40, 50 horas. Mas isso, obviamente, vai esbarrar em diversas questões burocráticas trabalhistas, que está na CLT. Desonerar a folha para todos, ou dar incentivo fiscal a empresas que
acabarem com 6x1 ou 5x2, enfim, dá para fazer muita coisa. E é isso que eu e vários deputados têm feito, trabalhando para poder entregar algo de fato plausível, e não somente uma oferta fantasiosa para poder te agradar. Em outras palavras, segundo o Nicolas Ferreira, não é possível fazer nada, né? Temos que analisar. Talvez algumas empresas possam receber um incentivo fiscal para reduzir a jornada, né? Fora isso, desoneração de folha. Pode ter 50, 30, uma hora, ou seja, ele não tem nada para propor. Ele está analisando e vai propor em algum momento do futuro, tá? E nós estamos aguardando, tá, Nicolas, a sua proposta, para a gente analisar a sua proposta. Então é isso, gente, na boa, não tem nem mais o que dizer, tá bom? Pessoal, é isso então, valeu. E até a próxima aí. E você viu que uma análise racional, que é do Gustavo Machado, e a omitagem do Nicolas Ferreira. Esse cara tá prejudicando muita gente. Eu acho que, como nós cidadãos brasileiros, que amantes dessa pátria que é amada aqui, a favor da família, da prosperidade e em defesa da nação, a gente tem que abrir o olho dos nossos companheiros, amigos e camaradas, simpatizantes, que esse tipo de pessoas aí, que nem o Nicolas Ferreira, é só mitagem. Então, por hoje, a gente vai encerrando os trabalhos aqui, mas logo, daqui a pouquinho a gente volta mais aí. Beleza, pessoal? Até mais, então, e obrigado aí por ter acompanhado até agora os nossos vídeos. E mais antes disso, não se esqueça não, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, deixe nos comentários aqui, ó, o que tá achando aqui, ó. Valeu, até mais e até a próxima.